Pessoal, hoje nós vamos estudar Primeiro Reinado. Esse primeiro reinado começou em 1822 a 1831, tá certo? Começou depois da independência do Brasil, tá certo? Mas antes nós iremos orar, né? Senhor Jesus, eu te agradeço por mais um dia. Eu te agradeço, Senhor Jesus, por esta manhã. Eu te agradeço, Senhor, pelo alimento que tu nunca deixaste faltar em minha casa. Obrigado, Senhor Jesus, por teu grande amor para comigo. Abençoa todas as crianças do nosso Brasil, Senhor, nos orientando durante estas aulas que estamos tendo à distância. Senhor, abre a nossa mente para que possamos aprender. Em nome de Jesus. Amém. Gente, então o primeiro reinado começa, né, a partir da independência do Brasil, né, quando Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. Vamos ver aqui. Com a independência em 1822, o Brasil tornou-se uma monarquia. Lembram que a monarquia, né, é o governo que passa de pai para filho. Dom Pedro foi aclamado imperador do Brasil, recebendo o título de Dom Pedro I, porque ele foi o primeiro imperador. O período em que ele permaneceu no poder foi de 1822 a 1831. Recebeu o nome de Primeiro Reinado. Então, esse período foi chamado de Primeiro Reinado, porque ele foi o primeiro rei. O primeiro reinado foi um momento bastante conturbado, marcado por exemplos pela insatisfação de algumas províncias que eram comandadas por tropas portuguesas e que não aceitavam a independência, além da oposição política interna. Então, foi um momento assim, de muita conturbação, de muito conflito. Por quê? Porque a coroa portuguesa, alguns portugueses não queriam essa independência, queria que o Brasil tornasse, né, dependente de Portugal. Aí, quando foi no ano de 1823, foi convocada uma assembleia. Lembra que eu expliquei, né? O que é uma assembleia? Uma reunião de pessoas onde vai discutir, né, um assunto, certo? Para elaborar a primeira Constituição. Então, essa assembleia ela foi feita, né, onde as pessoas se reuniram ali para fazer a primeira Constituição. O que é uma Constituição? Aqui tem, é bom que vocês marquem com marcador. É o conjunto de leis que regem um país. Por quê? Era preciso, né, para que as coisas pudessem andar. Né? Então, Dom Pedro achou por bem, né, reunir essa assembleia para formar a primeira Constituição no Brasil, porque a Constituição é a carta magna que rege uma nação. Essa assembleia, ela era composta por ricos proprietários, então não era qualquer pessoa não, tá certo, gente? De terra, grandes comerciantes, não havendo nenhum representante do povo. Então, cada um que estava ali também tinha o seu interesse, né? Então, para elaborar aquelas leis onde iria se ajudar, já que ele era era pessoas importantes no país. Durante a elaboração da primeira Constituição, que foi em 1823, os políticos tentaram limitar os poderes do imperador. Ele não concordou, desfez a Assembleia e escolheu pessoas de sua inteira confiança para elaborar uma nova Constituição. Então, aí começou uma confusão, então Dom Pedro desfez aquela Assembleia e convocou pessoas de sua confiança, porque ia ser mais fácil para ele, né? Ela ficou pronta em 1824 e foi imposta por Dom Pedro I a toda a população. Então, em 1824, lembra, foi outorgada a primeira Constituição. Então, a partir daí, né, toda essa Constituição ela ia começar a valer, as leis, as normas, tudo ia começar a vigorar a partir dessa data. Quando a Constituição é imposta por uma pessoa apenas, dizemos que ela foi outorgada. Quando é discutida por representantes da população, dizemos que a Constituição foi promulgada. Então, existe a diferença, tá? De uma Constituição outorgada, quer dizer, ela foi imposta. No caso, né, a Constituição, a primeira Constituição nossa, ela foi outorgada, quer dizer, Dom Pedro impôs
né, para que a população cumprisse essa Constituição, o que tinha nela. Então, aí ela foi outorgada, né, e dizemos que quando ela é discutida, né, ponto a ponto, as leis, tudo para ver, então ela é chamada de promulgada. A Constituição de 1824 estabelecia. Então há essa diferença, tá, gente? Quando a Constituição é imposta, é bom vocês marcarem aí, com marcador. Quando a Constituição é imposta por uma pessoa apenas, dizemos que ela é outorgada. E discutida por representantes da população, dizemos que a Constituição é promulgada. Então, o que é que dizia essa Constituição? Vamos ver aqui, né? A monarquia hereditária como sistema de governo. Então, continuaria, né, a forma de governo sendo monarquia. O segundo ponto, que nas eleições só podem votar homens livres e com renda determinada, excluindo do voto as mulheres, homens livres e pobres e os escravos. Então, era o que a lei dizia, tá certo? Outra coisa, o voto aberto, sem ser secreto. Então, hoje o voto é secreto, mas quando foi promulgada a primeira Constituição, ela dizia isso, que o voto não era secreto. Você dizia em quem você ia votar abertamente em público. Outra coisa, 4 poderes: o executivo, exercido pelo imperador e seus ministros, o legislativo, que seria exercido pelos deputados e senadores, o judiciário, formado pelos juízes escolhidos pelo imperador, e o moderador, exercido pelo imperador, que controla todos os outros poderes. A existência do poder moderador gerou muita insatisfação, porque concentrava todo o poder na mão do imperador. Então, todo o poder. Então, o imperador ele tinha poder de fazer e desfazer as coisas. Muitos brasileiros ficaram descontentes com as atitudes autoritárias do imperador nessa época. Quer dizer, ele não discutia, né, as coisas, as leis, ele fazia com que ela fosse imposta, né, e as pessoas teriam que cumprir. E isso estava gerando alguns conflitos com pessoas que não aceitavam isso, tá certo? Então, devido a algumas coisas, alguns estudiosos, algumas pessoas assim, que entendiam das coisas, não estavam aceitando. Então, houve o quê? Houve a Confederação do Equador. O que foi a Confederação do Equador, né, gente? Revolta iniciada em Pernambuco, mas que foi se espalhando por várias províncias do norte e nordeste do país, como Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e Ceará. A Confederação do Equador recebeu o nome porque algumas províncias se situavam próximas à linha do Equador, por isso que recebeu esse nome, Confederação do Equador. Qual era o objetivo da Confederação do Equador? Foi a convocação de uma nova Assembleia para a elaboração de uma nova Constituição. Então, o objetivo da Confederação do Equador era isso, era formar uma nova Assembleia para que algumas coisas que foram impostas, né, na Constituição de 1824 fossem abolidas e fossem feitas outras leis. Formação de um governo independente na região, acabar com o tráfico de escravos, então também foi uma forma de acabar, né, o tráfico de escravos vindo para o Brasil, diminuir a interferência do governo central nas províncias. Mas isso, gente, gerou muito conflito, muita insatisfação, né? E o líder, né, sofreu muito com isso. O líder do movimento foi o Frei Joaquim do Amor Divino, né, conhecido como Frei Caneca, que contou com a ajuda de outros nomes importantes, como Cipriano Barata e Paz de Andrade. Em setembro de 1824, as forças de repressão ao movimento diminuíram Recife e Olinda e depois o Ceará. As penas impostas aos revoltosos foram muito severas. Frei Caneca foi condenado à forca, porém acabou sendo fuzilado dentro de recusa dos carrascos para executar a ordem. Frei Caneca ficou conhecido em nossa história como um símbolo do ideal da liberdade. Então, quem promovia essas revoltas, essas guerras, essas lutas, né, esses movimentos, era muitas vezes perseguido e chegavam até morrer,
né? Por quê? Porque estava indo de encontro ao imperador. Então isso era uma insatisfação. Então isso eles pagavam um alto preço, né? O chefe desse movimento. Então, gente, a insatisfação do povo brasileiro com o autoritarismo do imperador era cada vez maior. Dom Pedro resolveu abdicar no dia 7 de abril de 1831. Abdicar é o quê? Ele deixou o trono, né? Por sua livre e espontânea vontade, certo? Devido a tudo isso que estava acontecendo. Quando Dom João VI morreu, Dom Pedro I resolveu voltar para Portugal, deixando o trono para o seu filho, né? Aí Dom João VI morreu e Dom Pedro I volta para Portugal, deixando aqui o seu filho, só que seu filho era de menor idade, né? Pedro de Alcântara. Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos de idade. Como é que um menino de 5 anos ia governar um país, né? Então, ficando sob a responsabilidade de José Bonifácio. Então, ele começou a trabalhar junto com José Bonifácio, até que atingisse a maioridade. O governo ficou nas mãos dos regentes. E assim terminou o primeiro reinado. Dom Pedro renunciou à coroa de Portugal, entregando a sua filha, Dona Maria I, Dona Maria da Glória, certo? Então, ele voltou para Portugal, né? Deixou aqui no Brasil seu filho. Mas como é que uma criança de 5 anos iria, né, governar, reger um país? Então, houve algumas dificuldades. Então, aqui tem curiosidade. O nome do batismo de Dom Pedro é Dom Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João Carlos Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonçalves, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Borbon. Esse é o nome de Dom Pedro I. Então, gente, vocês aí, né, tem uma atividade para vocês fazerem na página 69, 70 e 71 até o 5º quesito, tá certo, gente? Então, vocês vão esse mapa aqui, pinte no mapa os estados que representavam as províncias que desejavam a independência do Nordeste. Depois escreva o nome de cada um. Então vocês vão ver, né, aqui tem o nome, tá certo, gente, dos estados que queriam essa independência, tá certo? Então vocês vão botar aí, certo? Aqui na página 68 vocês encontram a resposta. E vocês irão pintar. Vocês olham no mapa, vocês encontram o nome dos estados, depois vocês pintam, olha pelo mapa. No livro de geografia tem, para vocês não se confundirem no mapa e não pintar o estado errado, ok? Então é até a página 71, porque a independência não conseguiu separar totalmente o Brasil de Portugal. Então vocês têm essa resposta, está tudo aqui no livro, ok? Então, faça essa atividade na página 69, 70 e 71, até o 8º quesito. Tchau!